Amém? 2 Coríntios capítulo 3, o verso de número 4. 2 Coríntios capítulo 3, o verso de número 4. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como que se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Fala comigo, uma nova aliança. Não da letra. Vamos lá? Não da letra, mas do Espírito. Aleluia. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Papai amado, nós te louvamos mais uma vez e oramos para que a tua mensagem seja viva em nós, não somente da boca de um homem, mas da boca do próprio Deus. Fala conosco, Pai, nós ouviremos, que o nosso coração seja uma semente, uma terra fértil, e a tua palavra uma semente, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, esse texto aqui é muito conhecido. Quem já ouviu falar isso? A letra mata, mas o Espírito o quê? Vivifica. Eu usei esse texto muito tempo. Eu ministrei sobre esse texto muito tempo. Eu falei sobre esse texto. Eu adverti sobre esse texto. Eu exortei sobre esse texto. Mas, de alguma forma, como um homem limitado que sou, eu pude entender que eu estava, na grande maioria das vezes que eu usei esse texto, eu usei de forma equivocada. Por quê? Porque sempre quando a gente repreendia alguém que nos criticava, a gente usava, cuidado, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E a gente usava esse texto como que se aquele que estudasse demais, aquele que se mergulhava em livros na Bíblia, estou falando de um contexto religioso, onde a pessoa tira parte da vida para estudar profundamente, como se esse fosse o errado, e aquele que vivesse concentrado na manifestação do Espírito Santo tivesse certo. Como se aquele que busca conhecimento tivesse equivocado e ele estava fundamentado no seu estudo, na sua teologia. E muita gente vive um estilo de teologia barata, onde eu já falei com vocês, há muitos que querem estudar a Deus, mas não tentam experimentar a presença de Deus. E esse sim é o maior equívoco de alguém que quer servir a Deus. Tentar colocar Deus numa mesa de legista e tentar abrir Deus, o seu ventre, o seu corpo, os seus ossos, e começar a explicar, tentar estudando Deus, explicar Deus. Mas Deus, o homem não tem capacidade de explicar. O homem foi dado o direito de experimentá-lo. E à medida que nós experimentamos a presença de Deus, a gente vai conhecendo a pessoa de Deus na nossa vida. Mas quando eu falo sobre esse texto aqui de 2 Coríntios, a letra mata, mas o Espírito vivifica, muitas vezes nós temos errado. Por quê? Porque a igreja, ela é fatiada em 3 pedaços. Preste atenção nisso e veja onde você se coloca. A igreja tem uma fatia da igreja que ela estuda demais, que ela lê demais, que ela conhece tudo, a Bíblia de capa a capa, mas ela não consegue provar daquilo que a Bíblia fala. Ela tem todo o conhecimento da doutrina bíblica, ela tem todo o conhecimento teológico, ela tem todo o conhecimento daquilo que está escrito, mas ela tem pouca experiência do que está, daquilo que foi sobre o que está escrito. Não sei se dá para compreender. Eu sei que Jesus veio, eu sei que Jesus padeceu, eu sei que Jesus morreu, eu sei que Jesus ressuscitou, porque está escrito, mas eu não consigo experimentar das suas promessas, do Espírito Santo que está dentro de mim. Eu sei de tudo, mas não provei de nada. E aí eu tenho ainda uma fatia da igreja que experimenta tudo, mas não conhece nada. Uma fatia da igreja que só quer rodar, mas não sabe porque está rodando.
Uma fatia da igreja que quando a pastora canta, deixa queimar ou incendeia a minha vida, é tudo que ela precisava. Por quê? Porque manifesta, Senhor. Move em mim o Espírito Santo, entra na minha casa, faz tudo o que o Senhor quer, mas eu quero sair rodando, gritando, mas quando você senta, no que está baseado as manifestações que você sente, eu não sei, eu só estou sentindo. Então nós temos a fatia da igreja que conhece tudo, mas não experimenta nada, e nós temos a fatia da igreja que experimenta tudo, mas não conhece nada. Olha o perigo. E a gente precisa compreender que o conhecimento de Deus te leva a ter experiências de Deus. Se o conhecimento de Deus não trata a tua alma, não te leva a experimentar de Deus, o teu conhecimento está te levando à morte. Ainda que esse texto não está falando sobre isso, mas eu preciso alertar até a minha própria vida, para que eu não faça parte da turma do manto, nem da turma dos fariseus, que conhecem tudo de lei, mas não conhecem experimentar o Cristo na própria vida. Eu prefiro estar no meio. Eu prefiro estar onde o meu conhecimento, ainda que seja limitado, mas a presença de Deus na minha vida me estimula a conhecê-lo dia após dia, vivenciar a palavra viva, não só escrita, mas vivenciá-la na minha própria vida. E a cada passo que eu dou, eu vou provando da presença do Espírito Santo na minha vida, e tudo que eu vivo, eu posso testificar que aquilo que eu vivo está escrito. Eu prefiro fazer parte desse grupo. E aquilo que nós vamos ser estimulados essa manhã a viver, experimentando aquilo que o Senhor concedeu na nossa vida. Amém, queridos? Agora, deixa eu falar com você. Abre no mesmo capítulo, verso 7. Eu quero ler um pouquinho com você. Mesmo capítulo 3, o verso 7. O texto diz assim: e se o ministério da morte... é a sequência do que nós lemos, ok? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, preste atenção nisso, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Verso 12. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só Cristo ele é removido, só em Cristo ele é removido. Verso 15, mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é o quê? Tirado. Ora, este Senhor é Espírito, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali o quê? A liberdade. E todos nós, com o rosto descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como que pelo Senhor, que é o Espírito. Querido, o que Paulo está dizendo aqui é que em relação a esse texto, não é um texto que nos dá direito a condenar ninguém, não é um texto que traz juízo à nossa vida, como nós sempre ministrando sobre ele,
Não é um texto que te dá direito a exortar, não. O que Paulo está falando é que antes era de um jeito, agora é de outro jeito. Ele está falando que a letra que mata é o ministério da condenação. Lá em Moisés, quando Deus define Moisés, os 10 mandamentos, eu vou falar um pouquinho sobre isso, os 10 mandamentos, e aquele povo não respeitando a voz do Senhor se corrompeu, levantando para eles um ídolo, um bezerro de ouro, e Moisés precisa descer do monte às pressas, porque o Senhor ia matar a todos. Esse é o ministério da condenação, o ministério da morte, o ministério do sangue, o ministério do sacrifício. E Paulo está falando assim, olha, o ministério da morte, a letra, as tábuas, a lei que foi impressa em tábuas, já passou, mas agora o ministério de vida, o ministério do Espírito Santo, é Ele que traz luz às nossas vidas. Ele está falando de uma antiga aliança, Ele está falando de uma nova aliança, Ele está falando do Antigo Testamento, de um Novo Testamento, da aliança da morte, da aliança da vida, da aliança do sangue, da aliança do Espírito, o ministério da morte, o ministério da justiça, e as tábuas de pedra, e Ele está falando das tábuas de carne do coração. Querido, tem uma coisa que nós precisamos entender para a gente compreender aquilo que está escrito, e para mim é muito forte. Moisés, quando ele recebe uma chamada de Deus, através daquela sarça, ele sai em direção à sua chamada, àquela missão de sua vida, que era libertar o povo de Israel, os hebreus. E quando ele vai, você conhece toda a história, todas as pragas, enfim, o anjo da morte que vai levar o primogênito de cada casa, e eles passam o sangue nos umbrais das portas, tampando ali toda a idolatria, todo o rito pagão egípcio, e aquele povo é liberto do Egito, e eles passam a caminho de dias, a caminho de meses, a caminho de anos, e certa vez Deus aparece para Moisés e diz, Moisés, sobe aqui que eu quero falar contigo. E Moisés sobe ao Monte Sinai e Deus começa a falar com Moisés. E uma das mensagens de Deus para Moisés é, prepara o povo, porque eu vou falar com eles. A despeito de um questionamento, se somente Deus podia falar somente Moisés podia falar com Deus, mas Moisés é um homem normal, é um homem natural, cheio de pecado e delitos como nós. E ele diz, Moisés, sobe aqui. E ele fala para Moisés, avisa o povo, se santificar 3 dias, porque eu vou descer. Mas coloca limites ao redor do Monte Sinai, porque aquele que tocar será morto. Aquele que tocar, que pisar aos redores do monte será morto, até os animais. Preste atenção nisso. Moisés desce, santifica o povo, prepara o povo, olha, vai santificar. Não se deite com a sua mulher, purifique, que o Senhor vai falar com vocês. E a Bíblia diz que o povo se purificou, o povo se santificou, se preparou para aquele momento. A ansiedade de ouvir Deus falar como Moisés falava com Deus. A ansiedade de ver a presença do Senhor, de ver o Senhor tocando no monte, de ver o Senhor ali materializado no meio deles. Mas a Bíblia diz que quando aquele povo se ajuntou ao redor do monte e Deus desceu, meu Deus do céu, o monte começou a pegar fogo, som de trovão, o monte tremia, a terra tremia, não suportando a glória do Senhor, e o Senhor tocou aquele lugar, e no mesmo momento que eles viram tamanhas maravilhas, tamanhas coisas acontecendo, o povo temeu, Cido, e eles disseram a Moisés, fala tu, Moisés, conosco. Não fala Deus, senão nós vamos morrer. Sabe o medo que a gente tem? De dar um passo no desconhecido. Quantos de nós temos medo de aprofundar? E é um medo inconsciente. Por quê? Porque à medida que você mergulha em Deus, você perde domínio das questões da sua vida. À medida que você vai se aproximando no Senhor, você vai mergulhando, entrando na presença de Deus, e Deus vai se apresentando a você, a gente teme. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas na nossa vida, a gente tem que renunciar a outras coisas que não agradam ao Senhor. Os medos da nossa vida estão totalmente ligados àquilo que não agrada a Deus.
É o Espírito Santo muitas vezes falando com você, falando comigo, e eu tenho que rejeitar, eu tenho que renunciar, mas eu não quero renunciar, então eu evito entrar. Olha o que Paulo diz: entra com ousadia. Vai lá. Está com medo do quê? Não, Paulo, nós vamos morrer se a gente entrar. Ele fala: não. Entrai. O véu foi rasgado, agora você tem livre acesso. Entra com ousadia, vai lá, vai mergulhar na presença de Deus. Perde o prumo. Perca o domínio das áreas que você tem tentado dominar na sua vida. Perca o chão muitas vezes. Porque a presença de Deus é assim, você vai entrando, você vai mergulhando até não tocar mais o chão. É isso que o profeta diz: eu andava, eu ia entrando e as águas tocavam os meus artelhos, o meu calcanhar, o meu tornozelo, e à medida que eu ia aprofundando, a água subia. Chegou um momento que a água tocou os meus ombros, e eu fui mergulhando mais um pouco, e aí eu já não tinha domínio mais da minha própria vida. E eu estava totalmente mergulhado na presença de Deus. Aleluia. Quem quer mergulhar na presença de Deus nesses dias? Levanta sua mão direita, deixa eu profetizar. Você recebe, você quer? Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa igreja, Pai, que todo domínio humano, todo domínio natural e consciente das áreas da vida que precisam ser mudadas, seja arrancada. Que esse irmão, que essa irmã, que essa família seja tomada de uma consciência de que só o Senhor pode mudar essa vida, só o Senhor liberta, só o Senhor restitui, só o Senhor pode restaurar. Só o Senhor tem um caminho perfeito, em nome de Jesus. Recebe aí. À medida que você vai mergulhando na presença de Deus, você vai perdendo esses domínios que a gente tem tentado ter. A gente quer dominar, a gente quer administrar a nossa vida, mas a gente não pode, porque nós somos limitados. Não confiando no Senhor. E o povo disse: fala tu, Moisés, e nós ouviremos. Agora Moisés, ele sobe ao monte e é tomado de uma glória poderosa. E quando ele desce do monte, a Bíblia diz que aqueles homens, quando olharam para a face de Moisés, uma luz, um brilho tomava sua face. E eles olharam para Moisés como se Moisés fosse o resplendor da glória do Senhor. E Moisés vem dar as direções para eles e sobe novamente. E Moisés desce mais uma vez e começa a perceber que a glória do seu rosto está indo, Paulo. E aí ele tem que fazer uma coisa, porque a autoridade, o governo que está sobre a sua vida, não é porque você tem direito a isso, não. É porque Deus está contigo, é porque o Espírito Santo habita dentro de você, e o governo, a autoridade que você carrega, é pelo simples fato de ter entregado a vida para Jesus, e Jesus está contigo. E Moisés começa a entender que o governo não é dele, mas de Deus na vida dele. O governo é do Deus que ele serve. Então, quando ele percebe que a glória já não é tão presente na vida dele, o que ele faz? Coloca um véu. E a Bíblia diz que Moisés, quando se apresenta ao povo, ele está com um véu cobrindo o rosto. E o povo entende que ali atrás tem uma glória escondida. Mas quando ele sobe ao monte, ele tira o véu, mostrando a sua nudez. Agora o texto diz que nós não vivemos por essa glória, tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos não pudessem fixar os olhos, a fim daquilo que estava já desaparecendo, mas a mente deles se endureceu, e até os dias de hoje, eles cobrem o véu para ler a lei de Moisés. Quando, porém, alguém se converte no Senhor, o véu é tirado. Olha só, tudo aquilo que te esconde a tua nudez é arrancado da sua vida. Porque diante de Deus a gente pode esconder as coisas diante do homem, mas diante de Deus ninguém esconde nada. A gente pode esconder, mostrar um sorriso atrás dessa máscara, a gente pode mostrar um sorriso lindo, maravilhoso, mas diante de Deus, Deus sabe as lágrimas que brotam no nosso coração, as dores da nossa alma, tudo aquilo que está escondido dentro de nós, diante de Deus, nós não podemos, nós não conseguimos, ainda que tentamos, nós não conseguimos esconder.
E aí a gente chega diante de Deus, no quarto de oração, lá com o joelho dobrado no chão, ou mesmo aqui na igreja, e quanto mais você se aproxima de Deus, mais o teu coração é constrangido a mostrar as impurezas. Perceba isso. O véu foi tirado à medida que foi se aproximando do Senhor. Abra comigo e deixa aberto o Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, o verso de número 25. Olha só. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial, de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram quantos? Cerca de uns 3.000 homens. Pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma bênção. Preste atenção nisso. Moisés subiu ao monte. O Senhor falou com Moisés. Escreveu com o próprio punho em tábuas os 10 mandamentos. E você conhece a história. Os 10 mandamentos, Êxodo 20, deixa eu ler com você, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Êxodo 20, a partir do verso 3, se eu não me engano. Vamos lá. Olha aqui, eu vou lendo, não precisa abrir. Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. Segundo: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem abaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daquele que me odeia, mas faço misericórdia até 1000 gerações. Você talvez seja fruto da misericórdia do Senhor de alguém lá atrás. Oh, glória! 3, não tome do Senhor, seu Deus, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. 4, lembre-se do sábado para santificar. 5, honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor Deus te lhe dá. 6, não mate, não cometa adultério, não furte. 9, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E 10, não cobice a casa do seu próximo ou a mulher do seu próximo. Presta atenção, Moisés está em cima do monte, recebe as tábuas da lei. Quando ele vai descer, Deus fala para Moisés: Moisés, para, eu vou matar todo aquele povo. E Moisés fala: por quê? Já há 40 dias em cima do monte, por quê? E Deus fala: é um povo obstinado, eles não obedecem. Eu queria falar com eles, eles rejeitaram a minha voz, eles rejeitaram a minha palavra. Eu tentei descer, eles não me aceitaram. E agora que você está aqui em cima, recebendo toda a direção, a base da estrutura da humanidade, eles se corromperam e levantaram para eles outros deuses. Eu vou matar todo mundo. E Moisés fala: não, tem misericórdia, esse povo é teu. E ele diz para Moisés: então desce. E Moisés vai descendo, ainda sem saber o que está acontecendo. Preste atenção nisso. Quando Moisés vai descendo com aquelas tábuas nas mãos, ele olha para aquela situação e vê uma festa. Ele fala: eu ouço som como um alarido de guerra. Arão chega diante de Moisés e fala: Moisés, não é um alarido de guerra, isso é uma festa.
E Moisés, quando vê o bezerro de ouro levantado no meio do arraial, ele pega as tábuas da lei e ele quebra, antes que eles tivessem consciência daquilo que Deus tinha falado. Qual que é o primeiro dos mandamentos? Não adorarás outros deuses. Qual que é o segundo? Não levantará para ti imagens e esculturas. Quando Moisés desce com aquilo, ele tem ciência daquilo que Deus falou. E quando ele olha aquilo que tinha acontecido, pela misericórdia que já brotava no teu coração, ele quebra as tábuas da lei, para que aquele povo não seja condenado por aquilo que eles conhecessem. Porque Deus não pode levar em consideração o tempo de ignorância. E Deus conhece, e Moisés conhece o coração de Deus e conhece o coração do povo. E pela misericórdia que Moisés alcançou diante de Deus, ele alcança diante do povo. Ele quebra a tábua da lei e ele diz assim: agora vocês pecaram contra Deus e contra a terra. Mas Deus não podia exercer juízo sobre aquele povo, porque eles estavam vivendo um tempo de ignorância, e Moisés não permitiu que fosse esclarecido, porque se fosse esclarecido para eles os mandamentos, diante daquela situação, toda aquela nação teria sido morta simultaneamente. E aí Moisés vai para esse texto aqui: quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão tinha deixado-a solta, para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então foi os filhos de Levi, e ele disse para os filhos de Levi: mata todo mundo, vai de tenda a tenda, mata seu irmão, mata seu pai, mata seu filho, mata sua mãe, mata todo mundo. Porque um povo que não reconhece o Senhor como seu único Deus, não pode desfrutar de um projeto tão maravilhoso de libertação como aquele. E o texto diz que foram mortos quase 3.000 homens. 40 dias Moisés estava em cima do monte. Mas os dias que Moisés veio alertando o povo, cerca de 50 dias após o Senhor falar com Moisés. Abre comigo em Atos capítulo número 2. Atos capítulo número 2, o verso de número 37. O texto diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se. Vocês entenderam que esse texto é após a descida do Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos, no verso 1, começa a descrever essa história. E aí eles ficam aterrorizados pelo que havia acontecido. Todos falavam em línguas estranhas e todos entendiam aquilo que estava sendo falado. E Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor Deus chamar, e esse que nós fazemos parte. Verso 40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. 41, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quantas pessoas? O ministério da morte já passou, a aliança do sangue, agora a aliança do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Da mesma forma que Deus concedeu naquele povo, no Monte Sinai, aos pés do monte, 50 dias após o Senhor ter falado com aquele homem, 50 dias houve 3.000 mortes por conta da rejeição de uma mensagem, da rejeição da presença de Deus. Mais de cerca de 3.000 homens morreram. Agora deixa eu te explicar algo. Moisés permanece 40 dias em cima do monte, amém?
ouvindo Deus falar. Um Deus que desce e toca no monte. Agora a mesma imagem, a mesma cena, a mesma situação acontecem no novo tempo, a partir da descida do Espírito Santo, a partir da materialização, da promessa de Joel sobre a descida do Espírito Santo. Um Deus que desce, agora um Deus que sobe, um Deus que vai e fica 40 dias com Moisés lá no Monte Sinai. Agora um Deus que sobe e fica 40 dias em espírito, ensinando um homem na terra. Um Deus que desceu para ensinar um homem. Agora um Deus que subiu e permaneceu 40 dias em espírito, ensinando os próprios discípulos. 50 dias depois de sua morte sido. Ele vem para resolver um problema de centenas, se não milhares de anos atrás. Mais de 3.000 almas foram salvas, porque aquele povo rejeitou, mas esses aceitaram. Aquele povo não quis falar, fala tu, Moisés, não deixa Deus falar, senão a gente morre. Agora esse povo aqui fala, me explica o que aconteceu, meu Deus do céu. Ele fala, me explica, Pedro, o que está acontecendo aqui, Pedro? Eu estou sentindo um negócio que eu nunca senti antes, eu estou sentindo uma presença que eu nunca senti antes, eu estou sentindo uma glória que eu nunca senti antes. Um povo agora deseja aquilo que um outro povo rejeitou. E sabe o que acontece? Mais de 3.000 almas recebe o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus, você que pode. Quem já fez inventário aqui sabe como que funciona. Um testamento só é válido com a morte, ok? Não adianta eu fazer um testamento e validar ele enquanto eu estou vivo. Vou deixar todos os meus milhões. O testamento só é válido com a morte daquele que escreveu. Agora preste atenção em algo. Jesus institui uma nova aliança com o homem. Não mais uma aliança de condenação, mas uma aliança de redenção, de justiça. Não mais uma aliança que é necessário que haja um sacrifício de animal, não, mas agora uma aliança eterna através do sacrifício de um cordeiro perfeito. Antes, um povo precisava de um intermédio de alguém para falar com Deus, mas agora esse mesmo povo não precisa mais, porque foi dado o Espírito Santo a nós. E aquilo que você está sentindo agora é Ele falando com você. Aleluia. Feche seus olhos, se você pode, enquanto a pastora vai ministrar uma canção. Aleluia. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Fala para Jesus assim, ó: Senhor, eu aceito. Eu não sou como aquele povo que teme, não, eu aceito. Eu aceito a boa nova, eu aceito a boa notícia. Eu aceito o Espírito Santo do Senhor na minha vida. A letra matava, mas o Espírito que vivifica, o Espírito traz vida, uma nova aliança, uma aliança virtuosa no Espírito Sangue, no Espírito de Deus. Através da morte de Jesus, através da sua ressurreição, foi estabelecido um novo tempo sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre essa igreja, sobre essa casa. Fala para Ele, eu aceito, eu aceito. Fala comigo, Jesus, eu aceito. Pois eu sei há um lugar que me espera. Sim, Jesus, sim, Jesus. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar, aleluia, a sua glória. Sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus. Ele virá num piscar de olhar. Quem aleluia estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele. Fala pra Ele, eu aceito.
Eu estou me preparando. Eu estou me preparando. Fala para ele, eu estou me preparando. Me ajuda. Me ajuda. Eu aceito, eu recebo. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei ao lugar que me espera. O que te dá medo de entregar sua vida para Jesus? O meu lar. O que te dá medo de batizar? Meu Jesus, qual é o medo? vem buscar. Tá vivendo para Ele já? O que tem te dado medo? O que te dá medo? Ele irá na sua glória com Ele morar. Ele vem. Fala para Ele, eu aceito, eu recebo. Vem Jesus, Maranata, Maranata. Eu vou, digno é o Cordeiro que sempre. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Maranata, então vem. Ele Maranata. virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Vem Jesus, não vem mais Jesus. tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Aleluia. Aos que esperam, Ele vai dar graça. Tem gente que espera um ladrão que vem à noite, quando a gente está desapercebido. Não é o que o texto diz? Ele não sabe a hora que vem, mas sabe o que a gente espera? O noivo lindo, maravilhoso. A quem teme quando Ele desce, nós aguardamos, nós dizemos Maranata, ora vem Jesus. A quem teme a sua vinda, nós ansiamos a sua vinda. A quem tem temor, a quem está morrendo de medo,
Mas nós estamos declarando: vem Jesus, nós estamos preparando, nós estamos nos preparando, nós estamos nos santificando, nós estamos nos santificando para a sua vinda, Jesus. Maranata, ora vem, Jesus. Os irmãos da ceia, vem até aqui na frente, por favor. Aleluia, vamos preparando a ceia. Nós queremos, Jesus, nós confiamos, Jesus. Ainda de pé, só mais um minutinho. O texto diz assim, Paulo dizendo, 1 Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova, o quê? Aliança, oh glória, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comeres e beberem, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Você que vai tomar ceia, continue de pé. Você que não vai tomar por enquanto, pode se assentar em nome de Jesus. Podem servir, Dri, Alexandre, por favor. Ainda nesse espírito de adoração. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. É o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Aleluia. Qual o medo? Qual o medo de entrar, né? Nós fomos chamados, queridos, para incendiar a nossa vida, incendiar o lugar onde nós estamos. Qual o medo de entrar na presença de Deus? Nós vamos, nos próximos dias, anunciar o próximo batismo. Quem pode dar um glória aqui? Glória a Deus. Amém? Nós vamos anunciar o próximo batismo. Nós temos certeza que várias vidas novamente passarão pelas águas. Aleluia. Abra seu cálice com muito cuidado. Isso, esse é tampadinho, né? Isso. Pegue o seu pão na mão. Segure o seu pão na mão direita. Paulo, ele faz uma advertência aqui. Ele fala: porque eu recebi do Senhor. Ele foi levado aos céus para ser instruído pelo próprio Cristo.
E ele fala assim, ó, essa carne simboliza, esse pão simboliza a carne de Cristo. A carne por quê? Porque os nossos desejos, os nossos pecados, ele fala muito da carne. As enfermidades dessa vida, elas alojam na nossa carne. Os pecados que nós cometemos são basicamente desejos da carne. E Paulo, quando ele fala isso, ele fala que o próprio Cristo entregou a sua carne, e carregando sobre si todas as nossas iniquidades, os nossos pecados, tudo aquilo que serviria para a nossa condenação, como a despeito daquilo que aconteceu no passado, agora nós podemos alcançar misericórdia por conta de uma morte, de um sacrifício eterno. Ele diz assim, ninguém tomou a minha vida, eu mesmo a dei, eu mesmo a entreguei. E aí ele entregou a sua vida, a sua carne, para que nós alcançássemos a salvação, para que nós pudéssemos hoje, nessa manhã, estar aqui falando no nome dele. E assim nós vamos fazer todos os dias da nossa vida. Enquanto o Senhor nos permitir caminhar por essa terra, nós vamos proclamar o nome do Senhor, até que Ele venha. Nós vamos dizer, Senhor vem, Senhor vem. E enquanto o Senhor não chegar, nós vamos falar do seu amor, nós vamos te amar, Jesus. Nós vamos nos abraçar, nos fortalecer, como o Senhor nos ensinou. Nós vamos ter misericórdia daqueles que precisam ser alcançados por misericórdias. Nós vamos fazer justiça quando nós tocarmos. Nós vamos falar do seu amor. Nós vamos... Jesus... Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. E nós desejamos a vinda do nosso noivo. Nós desejamos a vinda do Senhor. Eu vou te dar um minutinho. Coloque a tua vida diante do Senhor. Pai amado, nós te adoramos, Jesus. Senhor, perdoa os meus erros, meus pecados. Os pecados que eu cometo conscientemente, os inconscientes, aquilo que está em oculto ainda no meu coração. Traga clareza e entendimento, Senhor, mas eu te peço misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Senhor, pelos erros da minha família, Deus. Me perdoa pelos erros da minha casa. Me perdoa, Senhor, pelos erros dos meus filhos, dos pecados que eles cometem, pelos erros da minha esposa. Me perdoa, Deus. Pai, me perdoa pelo pecado da sua igreja, Deus. Me perdoa, Senhor, pelos pecados, Senhor, Deus, que muitas vezes estão no nosso meio, nós não entendemos. Muitas vezes nós julgamos pecados pelo nome, mas nós não entendemos que uma simples mentirinha pode afetar o nosso relacionamento com o Senhor. Me perdoa, Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia, porque eu sou falho. E quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, Deus. Forte no Senhor, Deus. Muito obrigado por essa manhã. Você que pode, coma do teu pão. Quem estiver pronto como Ele irá, Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber louvor. Vamos clamar, então vem, Pega o teu cálice, abra com muito cuidado. Amém? Segura ele na sua mão direita. É o sangue. O que a gente pode falar do sangue de Jesus? Tudo na nossa vida, né? A gente sai pra rua, o sangue de Jesus tem poder, né? Às vezes você tá lá atormentado por um demônio desavisado que ainda não entendeu o lugar dele. Aí você fala, o sangue de Jesus tem poder. Aí ele entende, poxa, ele tá no lugar certo. Deixa eu sair daqui. É o sangue capaz de te curar, de renovar a sua vida, de fortalecer,
te livrar você de doenças emocionais, psicológicas. É o sangue de Jesus que, ao entrar na sua vida, simbolicamente por esse suco de uva, vai cuidar de você, vai renovar a aliança que você tem com Cristo, que há de vir sobre as nossas vidas. Por isso nós ministramos a ceia, crendo que o sangue vertido na cruz tem poder para curar, para livrar, para restaurar, para prosperar a sua vida, para te fortalecer no dia mau, para te fazer perseverar nos dias da sua angústia. O sangue de Jesus. À medida que a pastora vai cantar, você pode tomar desse cálice e nós vamos glorificar o nome dele ao você terminar, em nome de Jesus. Receber louvor, vamos clamar, então vem, então vem. Aleluia! Tu és Senhor, aleluia, Santo Deus, digno tu és. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos, Jesus. Nós te adoramos. Nós declaramos: Tu és Deus, Tu és santo sobre as nossas vidas. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Você que pode, glorifica o nome dEle. Nós te exaltamos, Jesus. Toda a terra se dobrará diante do Senhor. Toda a língua confessará o Teu nome. Toda a justiça do mundo está sob as Tuas mãos, Senhor. Nós declaramos: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo em nós, o Deus de toda a terra, soberano, cheio de glória, majestoso, príncipe da paz, Pai de toda a terra, Deus eterno. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és, obrigado, obrigado. Todo louvor, vamos clamar, então vem. Ele virá, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Santo, sim. Quem estiver pronto com quem está pronto, levanta as suas mãos. na sua glória com Quem está se ele preparando, virá. levante as suas mãos. Ele vem. Sim. Ele vem. Sim, sim, Não você está mais se preparando. Se você está aqui é porque você está se mais preparando para a volta. Junto Se com você os está aqui é porque você está se anjos preparando. cantar o povo. Sim, sim. Diga ao Cordeiro que se Fala para ele: eu te amo, entregou. Jesus. Eu te amo, eu não vivo sem você. Ele vem. Eu não vivo, eu não vivo, não vivo, não vivo, não Ele vivo. virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar o povo. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Aleluia. Ele vem, o Rei Meu está Deus. voltando. Aleluia. O Rei está Jesus. voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei Eita, está Deus. voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Glória a Deus. Quem está feliz nessa manhã? Quem está mais feliz do que quando chegou aqui? Aleluia. Queridos, deixa eu ensinar um segredinho. Não tem medo não. Mergulha cada dia mais, tá? Mergulha cada dia mais. Quando você chegar aqui para a igreja, você só vai pôr para fora aquilo que você construiu dentro do teu quarto, na sua intimidade. Aí chega aqui, sabe quando a gente incendeia? É quando alguém pega fogo e a gente está aberto. Aí um pega fogo, a gente vai incendiando um outro.
mas é só o reflexo daquilo que acontece na nossa intimidade. Não tem medo não, mergulha dia após dia. Hoje foi uma manhã muito especial, a ceia do Senhor, algo que nós vamos lembrar por toda a nossa vida.